Nerd, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. E eu estou eufórico. É com muita alegria que estamos aqui reunidos neste belo dia para falar sobre a palavra de euforia, Euphoria, do Gringo. E faz tempo que a gente tava ansioso aí pra alguma coisa da série, e eis que temos um episódio especial que a gente vai comentar hoje, Trouble Don't Last Always. Exatamente. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é só seguir @TênisVerdeCast, marcar a gente quando você estiver escutando algum episódio, que a gente fica muito feliz, dá um quentinho no coração, marca lá @TênisVerdeCast, @NatFanatic, @Senhor_Art. Inclusive, esse episódio foi gravado ao vivo na twitch.tv/TênisVerde, toda segunda-feira às 8 da noite. Então, se você quiser acompanhar a gravação ao vivo, interagir com a gente, com esse chat maravilhoso que acompanha, twitch.tv/TênisVerde. E é isso, sem mais delongas, já eu acho meio redundante, porque a gente já está delongando. Vamos para o episódio de Euphoria, ou Euforia, ou como seu coração quiser chamar. Então, antes da gente começar a falar desse episódio, é importante lembrar que esse é um episódio extra da série, né? Então, se você assistiu Euforia, é muito fã, gostou muito, a gente tem um outro episódio só da primeira temporada, é o episódio número 7, um episódio muito legal, a gente analisou personagem por personagem, e também tem um outro programa nosso, que é o Expresso, tem um episódio, o primeiro episódio do Expresso foi sobre Euforia também, sobre os bastidores da série, sobre as pessoas por trás das coisas mais marcantes, né? Da maquiagem, da trilha sonora, o criador da série. Então esses dois episódios são muito legais se você quiser explorar mais conteúdos de Euforia aqui no Tênis Verde. E se você quiser mais conteúdos sobre esse episódio especial, sobre o Trouble Don't Last Always, você pode ouvir também o podcast oficial da HBO Brasil, apresentado por essa que vos fala. Mas olha só, palmas Murilo. Olha só que coisa, que loucura, meu Deus. Eu e a Camila Sá, que é maravilhosa, a gente tá apresentando os podcasts oficiais de Euforia da HBO. Então, se você quiser mais conteúdo ainda, tem esse outro podcast que é muito legal. Mas aqui vai ser o papo eu e o Arthur e eu. E temos novidades sobre a parte 2. Então, fique aí até o final que esse episódio vai ser bem legal. Mas antes da gente comentar sobre o especial, é importante fazer um resumo, um recapitulando do final da primeira temporada, que é quando rola esse plano da Jules com a Rue, ou qual que é o nome do chip? Rules, das duas fugirem, irem embora, deixar as famílias pra trás e tal. Elas chegam até a parte de estar no trem, aí a Jules sobe, a Rue pensa duas vezes, fica pra trás, a Jules vai embora e a Rue acaba tendo uma recaída e se drogando novamente, e aí termina naquela sequência musical apoteótica, totalmente inesperada e maravilhosa. E aí esse é o recapitulando pra gente chegar aos eventos que vão acontecer nesse especial. Bom, como vocês bem sabem, a gente tá vivendo uma pandemia global e isso afetou muito, né, as produções audiovisuais e afetou a Euforia. Quando eles iam começar a gravar a segunda temporada, rolou o lockdown. Tipo, eles iam começar a gravar numa segunda-feira, na sexta, a HBO falou, gente, vocês vão ter que segurar a produção. Até então, seria algo provisório e aí realmente ficou definitivo e decidiu-se que não teríamos segunda temporada de Euforia esse ano. Então, o Sam Levinson, que é o maravilhoso, perfeito homem por trás dessa série maravilhosa, perfeita, achou que seria legal ter alguma coisa, né? E eu vi li uma entrevista com ele hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando esse episódio, na GQ, que ele comentou que uma das coisas que motivou ele a escrever esses episódios foi também a questão da equipe, né? Porque é uma coisa que a gente conversou bastante durante essa pandemia sobre, por exemplo, a galera que trabalha em evento, quem trabalha em shows, que as pessoas não têm como trabalhar, não tem de onde tirar alguma grana, né? E o Sam teve essa preocupação também. Então, ele aproveitou a equipe de Euforia pra fazer o filme dele com a Zendaya, o Malcolm e Marie, que a gente vai ver em fevereiro do ano que vem, alô, alô, graças a Deus. E também esses dois episódios, né? Esses dois episódios especiais. E esse é o primeiro que a gente vai comentar. E o segundo a gente já teve a data confirmada, mas a gente fala no final desse episódio. Nathalie vai segurar a informação até o final. Você tem que ouvir até o final. E aí, quando foi anunciado, foi dito que esse episódio seria acompanhando a Rue, né? Depois dos acontecimentos aí que o Arthur contou pra gente do finale. E dela celebrando o Natal. Era isso que a gente
sabia, mas dado o fato de que foi filmado durante uma pandemia, eu pessoalmente já imaginava que seria algo numa escala menor, né? Até pelas fotos que saíram das gravações e tal, realmente foram poucas fotos de poucas pessoas. Eu falei, mano, esse negócio vai ser bem pontual, bem focado em alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Sim. Até mesmo se a gente pensa no trailer, teaserzinho que saiu, era uma coisa muito pequena, não chegava a ter 1 minuto. O que saiu era a Rukon ali, lá naquela lanchonete de noite, e era só aquilo. Então isso já dava um pouco de noção do que viria pela frente. Que eu imagino que é uma coisa que a gente vai comentar muito mais a fundo quando a gente entrar no episódio, mas que me surpreendeu muito positivamente. E, inclusive, a gente tá gravando esse podcast no dia seguinte ao último dia de CCXP Worlds, que teve um painel de euforia com a presença ilustre de Dona Zendaya e Sr. Levinson, Mr. Levinson, como o Marcelo Forlani falou, eu achei muito fofo. Marcello. Com o Sam e com a Zendaya. Eles comentaram bastante, né, sobre a produção desse episódio. E eu achei muito legal o Sam comentando sobre como a pandemia fez ele meio que sair da zona de conforto, digamos assim, e repensar, recolocar a série num outro lugar. E sobre como um episódio tão singelo, tão bonito, tão poético, acabou saindo de uma situação super difícil, né? Sim, eu gosto muito como... Eu comento isso no meu vídeo, mas ele falando eu achei até mais curioso, porque ele fala justamente, porque... E isso não foi que ele falou exatamente na CCXP, mas ele comentou num vídeo. Euforia, eu sempre penso em coisas acontecendo, é sempre movimento e tal. E nessa situação em que a gente se encontra, ele não poderia fazer isso. Que até é curioso, porque quando a gente pensa em euforia, a gente pensa no grandioso, naquela puta fotografia, no uso de luzes, cores, neon. E esse especial, por conta do desafio de ter que ser menos, acaba saindo uma coisa que você olha aquilo e você fala, nossa, eu jamais imaginaria euforia fazendo uma coisa dessa. Mas ao mesmo tempo, eu fico, caramba, o Sam Levinson conseguiu colocar a série num outro patamar ainda. Porque era uma coisa que a gente conversava muito depois que saiu a primeira temporada, que é incrível. Pra onde ele pode ir a partir daqui? Ele tem que ser mais ainda. Só que eu acho até engraçado, né? Ele tem do caminho inverso, né? Que por conta desse desafio, ele tem que ter voltado. Ele tem que ter sido menos. E isso abre um leque surreal de possibilidades pra série, eu sinto. Sim. Eu acredito muito que Euforia é esse megazord que eu gosto de chamar, de várias pessoas incríveis, artistas incríveis, formando algo sensacional, um audiovisual muito completo, desde os atores, passando pela maquiagem, figurino, trilha, fotografia, tudo isso forma muito Euforia. Mas nada seria possível sem a base fundamental da série, que é a história, que é o texto, que é a visão do Sam, que é a cabeça dele, a própria trajetória dele. E eu acho que esse episódio, ele realmente, ele desnuda a série. Sim. Pro core dela, que é o texto, que é o personagem, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse episódio por conta disso. E é até engraçado ele falando, né, no painel, sobre como ele não gosta tanto assim de diálogo, ele gosta de contar a história sem usar tanto das palavras. E aqui a gente tem um episódio que é basicamente texto. Sim. Então é legal ver ele também se desafiando, né, tendo que trabalhar isso de outras formas. Sim. E eu fico muito curioso, se um dia isso acontecer, a HBO manda pra gente, de eu ver os roteiros da primeira temporada. Ele podia super, né, liberar. Porque se ele gosta de contar uma história que não necessariamente tá usando diálogo, e a gente pensa que roteiro 101 é diálogo e ação, eu fico muito curioso pra ver como que funciona um diálogo escrito por ele, uma sequência, um episódio escrito por ele. Deve ser muito, muito curioso. E isso que você falou, da série se despir de tudo que faz parte dela pra ela ser, a priori, roteiro, diálogo e atuação, eu acho que é um episódio de diálogo e atuação. Tipo, a base é o roteiro e os personagens conversando. É a atuação desses dois que levam essa 1 hora de conversa. E eu amo de coração esse tipo de narrativa menor, mais íntima, focado naqueles personagens, naquela situação, naquele momento em que eles estão conversando. Mas mais do que isso, eu amo que Euforia fez isso. Porque eu adoro a série. Mas eu sinto que as pessoas muitas vezes se focam no visual e nas sequências técnicas e na luz e na maquiagem, que eu acho maravilhoso. Só que tudo isso é maravilhoso porque também tem aquela base do roteiro que tá ali segurando. Tipo,
A série poderia ser visualmente deslumbrante, mas se o roteiro fosse fraco, eu acho que a série não seria tão impactante. Não serviria de nada. Sim. Com certeza. Que é uma coisa que é até um exemplo meio infeliz de usar, mas eu vou pegar porque é o que vem mais recentemente na minha cabeça, que é o Tenet, do Nolan. Que todo mundo fala que é tecnicamente maravilhoso, só que o roteiro é fraco, não existe e tal. Então é aquilo, você enaltece o bagulho tecnicamente, mas aí o roteiro que deveria estar lá aliado a essa técnica, ele não existe. Ele é falho, ele é fraco. E Euphoria, eu sinto que na primeira temporada isso nunca existiu. Desculpa um pouco o monólogo que eu tô fazendo, agora eu vou jogar pra você, mas eu imagino que se a primeira temporada fosse menor e fosse crescendo, tipo, ela começasse nesse estilo que é esse especial e fosse crescendo, a gente fala, caramba, olha como a série vai se desafiando. Só que desde o começo, a série já é incrível visualmente. E por conta disso, quando a gente chega nesse especial, eu acho que é ainda mais impactante essa escolha dela de diminuir. Não sei o que você acha. Com certeza. Eu concordo com tudo isso. Realmente, a Euphoria, ela já começa com os 2 pés na porta. Tipo, a primeira cena do primeiro episódio já é muito legal. Já tem sequências incríveis. Então, foi muito bacana de ver esses personagens e essa história numa outra luz, mas que ainda é muito familiar, né? A linguagem ainda é muito do Sam. A forma como ele escreve, a forma como ele fala. Ele tem um jeitinho muito próprio, que eu acho muito legal quando ele faz entrevista. Ele não é muito polido, digamos assim, sabe? Ele tem um jeito dele, ele fala. Ele fica no limiar entre ser frio e ser ignorante. Porque é o jeito dele. E você vê que ele, tipo, na Comic Con, ele tava com esse blusão que ele tá mostrando na imagem, tava, tipo, com quase um gorro na cabeça e tava todo encolhido. E a Zendaya não. A Zendaya tava toda presente. Sempre linda, perfeita. Com a postura, falando, toda maravilhosa. E o Sam parecia que ele não queria estar ali um pouco, mas às vezes é da personalidade dele mesmo. É o jeito. Ele é meio introspectivo, assim. Sim. Tipo, ele é mais tímido. Mas eu achei ele bem fofo na CXP, sabe? Eu achei que ele tava falando com carinho. É que eu sempre fico muito, muito, muito emocionada de ver ele falando. Porque realmente ele é uma pessoa que... Eu tô ficando emocionada agora. Ele é uma pessoa que eu passei a admirar muito. E toda vez que eu penso na jornada dele, na vida dele, e em como ele tá transformando as coisas que ele passou em arte, e de uma forma tão bonita e tão marcante, e que tá tocando tanto as vidas de várias pessoas, e transformando a vida das pessoas com quem ele trabalha também, eu acho isso muito bonito mesmo. Tipo, eu fiquei muito feliz de ver ele falando no painel junto com a Zendaya, falando sobre esse episódio em específico. E até nessa entrevista da GQ, ele comenta sobre como esse texto todo desse episódio é também uma reflexão dele próprio, sobre a própria vida dele, né? E sobre o que ele gostaria de ter ouvido ou falado pra si mesmo muito tempo atrás, e sobre como, se não fosse os Alis que apareceram na vida dele, ele não estaria aqui hoje. Então, realmente, Euphoria sempre foi uma série muito pessoal pra ele, sempre, desde o começo. E esse episódio, acho que ele é mais íntimo ainda, mais pessoal ainda. A gente sempre esteve na cabeça do Sam, mas eu acho que nesse episódio é uma reflexão muito mais profunda sobre quem ele é também. Então é óbvio que a gente tá aqui falando de personagens, e a Rue é um personagem muito interessante, e tem várias outras camadas que não necessariamente se conectam ao Sam, mas pra mim é impossível ver essa obra e não conectar com ele, né? Então eu sempre fico muito emocionada de ver ele falando, porque é realmente a gente entrando na vida dele, na cabeça dele, nos sentimentos dele. É algo que parte de um ponto muito honesto, né? Porque é até curioso isso, a gente já falou em outros episódios, mas o artista, o diretor, o roteirista, trabalhar com cinema, com audiovisual no geral, envolve um pouco, e por muitas vezes muito ego, tipo, de ser o criador daquela história, de estar contando aquela história. E eu acho que pro Sam conseguir contar essa história do jeito que ele conta, ele tem que se despir muito desse ego pra ele focar naquela história que fala muito sobre quem ele é também. E eu acho que por conta disso que ela é tão impactante pras pessoas que assistem. E uma última coisa antes da gente começar a falar do episódio em si que eu achei interessante é que nessa entrevista ele também comentou que ele é judeu, mas que ele gosta muito do Natal, né? Ele curte muito o Natal e ele tem uma relação com o Natal, que esse é um período muito curioso, né? Tem muitas pessoas que amam e acham que é super feliz e super, né? Presentes e alegria. Mas também esse período de festas de fim de ano pode ser uma coisa muito melancólica também. Sim. Pra algumas pessoas. E ele comenta sobre como ele passou vários natais, às vezes olhando pra janela, vendo a neve cair, mal consigo mesmo. Então, tanto ele quanto o próprio Colman Domingo, que interpreta o Ali, falou sobre como esse episódio é meio que é um episódio especial de Natal, só que com a cara de euforia, né? Com uma coisa mais melancólica, né? Uma outra ótica, né? Uma outra visão do Natal. Por isso que eu amo
eu amei demais esse episódio. Porque quando eu cheguei no ponto que eu constatei que era um especial de Natal, fiquei, velho, isso é tão triste, é tão melancólico, que o maior sentimento que eu tenho relacionado ao Natal é isso. Pra mim, não é uma data que eu gosto. Tipo, eu assisto os filmes natalinos, tamo lá e tal, mas Natal normalmente é tão associado, pelo menos no cinema, com coisas festivas, bonitas, pra cima. Comédias, né? Românticos e tal. E a Euphoria consegue contar um especial de Natal que é tão introspectivo, tão melancólico, tão sobre a pessoa que tá ali e os problemas que ela tá passando naquele momento, e não necessariamente jogar um verniz de felicidade por uma semana. Uhum. Você tem que ser obrigado a ser feliz no Natal. Sim, eu achei maravilhoso isso. Agora que a gente fez toda essa grande introdução, já comentando um pouco do episódio, mas a gente vai agora adentrar realmente no que a gente viu, né? E a gente começa o episódio com uma leve conexão ali, né? Com o final da primeira temporada, com a música do Labyrinth, All For Us. Música premiada no Emmy, diga de passagem. E aí começa uma sequência que iludiu muita gente da Rue com a Jules, que pode ser visto como um sonho, como... O Sam chegou a falar isso na entrevista, que ele queria que a gente visse um pouco dentro da cabeça da Rue, né? Então é basicamente o que a Rue imagina, né? O que ela espera, o que ela idealiza de um futuro perfeito e maravilhoso com a Jules, né? Sabe o que eu senti assistindo esse começo? Até pelo fato de ter a música do Labyrinth no comecinho, que eu gosto muito que tela preta, aí você só escuta o finalzinho da música. O coro, né? E como a primeira temporada termina com a música, pra mim era muito a gente vendo ainda um resquício da Rue drogada do final da primeira temporada. Que ainda ela naquele ponto de êxtase que faz ela, tipo, pensar nesse futuro maravilhoso em que ela está, não sei o quê. Só que, como a gente acaba vendo, ainda assim, dentro desse futuro que ela espera, ainda não é o futuro bom, por assim dizer, por conta que é a Rue do presente que está pensando naquilo. Por isso que leva ela a se drogar mesmo estando numa situação que seria perfeita entre ela e a Jules. Uma coisa que eu fiquei pensando muito depois, revendo o episódio e tal, é que o apartamento todo, ele parece muito Jules. Tipo, a gente vê tecidos por todo lugar, um monte de desenho, maquiagem, roupa e tal. E eu não consegui ver nada Rue ali. E aí elas estão conversando que ela vai ter uma apresentação e não sei o quê. Parece que é pra faculdade, né? Ou pra um possível trabalho, enfim. E aí eu fiquei, mas e a Rue? Quem é a Rue do futuro? O que ela se imagina no futuro, né? A gente não sabe. Eu acho que ela também não sabe isso. E é claro, ela é muito jovem, ela não tem que saber do futuro dela. Mas eu achei muito curioso que nesse sonho, né, nessa visão dela, eu sinto que ela meio que não tem um espaço ali, sabe? É tudo muito Jules. E ela só tá ali, entende? Porque é o que ela imagina, né? É o que ela imagina que seria esse futuro. Ela na vida da Jules. E não necessariamente, que é o que a gente acaba descobrindo quando a gente amadurece e fica num relacionamento saudável, é que são duas partes convivendo juntas. Então você não tem que diminuir quem você é pra viver com a outra pessoa. Vocês têm que ser dois inteiros que convivem juntos. A gente está vendo a Rue presente na vida da Jules. E não necessariamente as duas existindo juntas. Vivendo juntas, né? Sim. O Horacir perguntou aqui no chat por que ela se idealizaria numa vida feliz, mas ainda se drogando. Essa é uma outra questão que eu acho muito interessante dessa cena, que é o que a gente vai entender ao longo do episódio, ao longo da conversa dela com Ali, que não adianta ela ter a vida perfeita com a Jules, ela precisa primeiro pensar nela mesma, ela precisa primeiro se cuidar. E é isso que na primeira vez que eu assisti, isso passou batida, e depois que eu voltei eu falei assim, olha Ju, olha Rue, na verdade, é difícil os nomes delas serem parecidos, né? A gente confunde. Porra, Sam. O Sam não ajudou muito. A Rue falando depois, tipo, porque a Jules me fez ter uma recaída e tal, mas não é bem assim, né? Não dá pra ela colocar isso nas mãos da Jules, porque tá na mão dela. E eu acho que o fato dela, mesmo nessa vida perfeita, entre aspas, ainda se drogar, mostra que é isso, tipo, a vida dela nunca vai ser perfeita enquanto ela não se curar disso. Que é até um chavão, mas é um chavão que faz todo sentido, que muita gente fala, não tem como você entrar no relacionamento se antes você não está bem consigo mesmo. Não adianta você procurar no outro a resposta, a solução dos seus problemas, se nem você sabe direito qual é o problema, pelo que você tá passando, o que você precisa resolver. E eu sinto que esse episódio serve muito pra mostrar isso, e essa questão dela se drogar nesse futuro idealizado é porque, ainda assim, é a Jules do presente que tá pensando. A gente tá vendo ela do presente. A Rue do presente.
isso, desculpa. A Ru do presente ainda é ela que está pensando naquilo. Eu imagino que se fosse uma Ru que já tivesse mais resolvida consigo mesma... Saudável, né? Talvez nesse futuro idealizado, ela não estaria se drogando. Mas como é a do presente que a gente tá acompanhando, por mais que seja chocante, você entende de onde isso está vindo. Bom, então a gente vai pro mundo real, né? Que é a Ru numa lanchonete com o Ali. E a gente descobriu num vídeo que saiu no YouTube de Euforia, dos bastidores da produção desse episódio especial, que era, na verdade, uma cena da segunda temporada, né? Esse papo dos dois. E que aí, com todas as circunstâncias lá e tal, o Sam resolveu, tipo... mas e se eles nunca saíssem da lanchonete, né? E transformar uma cena em um episódio de 1 hora. Tanto que tem partes, tem um texto que a gente vai entrar depois mais pra frente, uma fala do Ali, que já tava escrito, já era da segunda temporada e veio pra esse episódio. Então, através desse papo dos dois, a gente vai se aprofundar muito na Ru, né? Porque o Ali, ele tem essa característica, né? Esse dom, eu diria até, de que parece que ele vai ali na sua alma, né? Ele fala, não, mas pera lá, você tá mentindo pra mim, você tá mentindo na minha cara, fala a verdade, garota. E ao longo desse processo, a gente descobre também muito sobre ele e sobre a própria relação dele com o vício. Que eu acho que isso é muito importante pro episódio, pra construção da Ru, mas também pra gente ter uma noção melhor de quem ele é quanto personagem. Porque na primeira temporada ele tá ali em alguns poucos episódios, mas ele é muito pontual. Ele não é desenvolvido ao ponto de a gente saber quem ele é, pelo que ele passou. E esse episódio eu acho que é muito importante pra isso. Por mais que numa vindoura segunda temporada ele não apareça tanto, mas apareça pontualmente, a gente sabe quem é esse personagem. Eu acho isso muito legal. Ele se tornou, de fato, um personagem agora, completo, né? A gente tem uma visão 360 dele, então quando ele falar alguma coisa pra Ru no futuro, a gente vai ver com outros olhos, sabendo agora de tudo que ele passou e da vida dele, e do fato de que ele também tá nessa batalha, né? A Ru tá numa situação mais vulnerável e mais iniciante, digamos assim, dessa batalha. Ele já é mais experiente nesse sentido, já teve tropeços, mas ainda é uma batalha constante, né? É muito disso que ele fala, que as drogas, elas meio que estão sempre ali, né? Próximo de você e que a qualquer momento isso pode se virar contra você, né? E eu acho que ele se colocar nessa situação mostra pra Ru que ela tem alguém com quem contar e com quem dividir essas coisas que talvez se ela dividisse com a Jules, assustaria a Jules, né? Porque é uma situação muito complexa e muito pesada e ela é só uma adolescente, a Jules é só uma adolescente, então eu acho que o Ali ser um pouco mais adulto e mais experiente dá um suporte, é realmente uma força ali pra ela, né? Sim, e isso que ele comenta sobre a forma como as pessoas lidam com o vício, como se não fosse uma doença que você tem que tratar constantemente, estar batalhando contra ela. Isso me lembrou muito depois quando a gente tava assistindo o Sam Levinson falando na CCXP, que o Marcelo perguntou alguma coisa pra ele e falou, olha, não é que eu tô 100% curado. Pra mim ainda é uma luta diária, uma luta constante. E eu sinto que até isso, pelo que ele passa hoje em dia, ele consegue colocar no texto. Exatamente. Eu também, na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, ele é o Ali. Ele já foi a Ru e hoje ele é o Ali. Eu fico muito emocionada com isso, porque realmente ele coloca isso de uma forma muito honesta, né? É legal lembrar que, assim, o Sam, ele tá limpo, né? Ele não é mais usuário de drogas há vários anos, mas o Forlani, ele falou, tipo, porque você lidou com vício e depressão anos atrás, e aí o Sam falou, então, depressão, na verdade, não é como se eu tivesse superado e tal, tipo, então, são várias coisas, que é justamente isso, a Ru, ela não é só uma dependente química, ela tem transtornos psicológicos que agravam a situação, né, tanto que até tem o papo lá deles que ela fala das coisas horríveis que ela fez, e o Ali fala, não, nem todo usuário de droga vai fazer o que você fez, mas cada um tem a sua jornada, né, e a gente tá vendo muito das várias fases da própria jornada do Sam em vários personagens, né. E eu sinto que, pelo fato da gente estar acompanhando personagens que refletem a visão do Sam, eu acho que é muito importante, porque ele consegue construir uma história, principalmente nesse episódio, entre os dois, que o Ali já passou por tudo aquilo. Então ele tá num lugar que ele entende o que ele está falando, e ele, em nenhum momento, julga a Ru. Em nenhum momento ele se coloca num lugar de superioridade por ele estar no momento numa situação melhor do que ela está. Porque ele entende aonde ela está, ele entende um pouco da onde aquilo está vindo,
mas ele não tem tudo pra conseguir responder ela. E ele mesmo se coloca nesse local de humildade, fala, olha, você veio me procurar, a gente tá aqui pra conversar, mas ainda assim eu não tenho todas as respostas. E eu acho isso acaba refletindo muito o próprio Sam. Tipo, ó, ele ainda não tem todas as respostas, ele está nesse processo, e a série, e eu acho que principalmente esse episódio, é quase uma terapia. É super uma sessão de terapia. Inclusive, o Ali seria um excelente psicólogo. Em que não tem necessariamente um psicólogo profissional pra mediar isso. São dois pacientes conversando. Em que um tem muita paciência e a outra parece que a qualquer segundo vai levantar e vai embora. E eu acho que disso tem duas coisas que são muito interessantes. Primeiro, o fato de que eu acho que a dinâmica deles acaba sendo meio que também um suporte um pro outro, porque a gente descobre que o Ali, ele tem duas filhas e que ele, por conta de tudo que aconteceu na vida dele, com a esposa, ele não necessariamente tá sempre perto delas, né? E a Rue, a gente sabe que perdeu o pai. Então eu acho que meio que um tá tendo um consolo com o outro. Sim. Né? Eu sinto muito que o Ali, ele tá aproveitando esse momento pra ser um pai, mesmo não sendo pai dela, e a Rue tá recebendo um conforto como se fosse de um pai, né? Então eu achei muito bonita essa dinâmica dos dois, e achei mais bonito ainda quando a gente descobriu na CCXP que a Zendaya, obviamente, ela é jovenzinha, né? O Common Domingo já tá aí, né? Há muito tempo, e ela acabou, tipo, meio que conhecendo ele, né? Vendo trabalhos dele, peça dele, quando ela era bem nenenzinha, né? E hoje eles estão trabalhando juntos, então eu achei muito fofo ela ter compartilhado isso, porque acho que a dinâmica deles ficou muito legal mesmo, os dois atores, obviamente Zendaya, Emmy winner, né, Emmy Award winner, mas o Colman Domingo também, que homem maravilhoso, maravilhoso, a forma como ele traz o Ali à vida de uma forma tão genuína e com aquele vozeirão incrível dele. Eu sempre gostei muito do personagem, mas agora a gente realmente tem uma coisa mais concreta pra gente gostar dele, né? Sem dúvida. E um outro ponto que é interessante da dinâmica deles é o fato de que a gente tem 1 hora de um diálogo entre um homem e uma mulher negro, né? E depois vai ter uma outra participação especial aí que é bem importante, da Miss Marcia. E o Ali fala sobre isso, né? E fala, tipo, eu sou o único amigo negro que você tem. E aí quando a gente para pra pensar, de fato, a Rue, ela não tem tantas pessoas iguais a ela por perto. Sim. Tirando a família dela, eu sinto que a primeira temporada, ela não interage tanto com o McKay. Tipo, tem essa galerinha... Eu diria que não interage. Mas tanto é que quando o Ali fala, você não tem amigo, eu sou seu primeiro amigo negro, alguma coisa assim, aí cai a ficha pra gente que tá assistindo e fica, caramba, é verdade, né? Eu acho que isso, não só pros personagens, mas pra vida, é muito importante você ter amizades e conhecer pessoas de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes, porque o seu escopo e a sua perspectiva quanto ser humano, ela aumenta gigantescamente. E às vezes a Rue tá tão presa naquele mundinho em que ela convive com pessoas que, por mais que sejam diferentes, são brancas, que ela jamais seria o tipo de conversa que ela teve com a Alice se fosse com qualquer outra pessoa. Eu acho que acaba somando muito, né? O fato de que ele passa pelas mesmas coisas que ela, né? Na questão do vício, mas também por ser um semelhante, né? Nesse sentido também. Então, eles têm muitas coisas em comum e eu acho que um tem muito que aprender e dividir com o outro, né? E prova disso, com certeza, é esse episódio incrível e espero que tenha mais disso na segunda temporada. Eu acho que pela recepção do episódio, acho que o Sam vai dar um jeito de colocar mais do Ali. Sim, mas eu acho que isso que a gente teve nesses especiais, talvez vão ficar guardados justamente pra especiais. Eu acho que vai chegar num ponto que entre cada temporada a gente vai ter uns 2 especiais, que aí pode ser alguma coisa mais nesse estilo, enquanto que a série, no seu core, por assim dizer, vai continuar sendo o que ela é. O que eu acho que é muito legal também, pra dando esses respiros, né? Sim. Não, eu quis dizer mais do personagem aparecer mais, não necessariamente de ter mais conversas gigantescas, mas dele ser mais presente na vida dela. Até porque, né, acho que deve ter impactado ela de alguma forma essa conversa, né, pelo amor de Deus, porque foi uma super sessão de terapia mesmo. E alguns outros pontos interessantes que eles conversam foi a questão da fé, e eles vão percorrendo por vários caminhos, né, ele fala sobre fé em Deus,
né? E o fato da Rue não acreditar em Deus. E a gente vê também o quanto ela ainda é muito sensível ao fato do pai dela ter morrido. E também acho que a gente vê muito sobre a fé nela mesma que não existe, né? E ela carrega muita culpa. Ela se acha a pior pessoa do mundo. E aí o Ali vai ajudando a cavucar isso pra ela perceber que, na verdade, não, ela não é a pior pessoa do mundo. Ela tem uma doença e o quanto as drogas mudam quem as pessoas são. Sim. E que é algo que é um pouco mais forte, né? Muito mais forte, eu diria até, do que ela. E você ter falado de fé, é que normalmente a gente associa a fé muito com a coisa religiosa. Mas eu acho muito interessante como a conversa começa nesse sentido, mas ela consegue se desenvolver pra algo que talvez seja uma palavra semelhante, mas pode ter uma interpretação diferente, que é sobre crença. Porque o Ali vai cavucando ela no sentido de, no que você crê? Tipo, ele não tá necessariamente falando numa entidade superior, em Deus, mas ele tá, o que você crê? Não é possível que você não tenha uma crença em nada. Não acredite em nada, e isso né? vai crescendo e vai expandindo para eles falarem, além de religião, falar sobre a própria raça deles, falar sobre revolução, que é uma parte que o Ali começa a falar que me arrepia. Só de lembrar, que ele fala, não, mas pra você partir de uma revolução, você tem que crer em alguma coisa e ao mesmo tempo estar disposto a abrir mão de tudo. Que eu acho que talvez essa seja a maior prova de crença de alguém, é de tipo, pra eu revolucionar alguma coisa, eu tenho que abrir mão de tudo que eu acredito, de tudo que eu venero, de tudo que eu creio. E eu acho isso muito forte, porque eles vão conversando, aí sobe pra questão dele querer comprar um tênis da Nike, aí o valor do tênis da Nike, aí o que é colocado na parede que, putz, a gente tá com você, a gente tá do seu lado, força ao povo. Só que aquilo lá nada mais é do que um slogan vazio pra vender o tênis. Então, Sim. até que ponto a revolução hoje em dia é significativa? Que ele nossa, na hora que ele fala, a todo momento está acontecendo revoluções e ninguém presta atenção, porque antes, você jogar uma pedra num lago ia fazer diversas ondas. Hoje em dia são tantas pedras que são jogadas que não é uma onda que acontece, são várias. Então, a gente não tem, e como Pantera fala lá na música, a revolução não vai ser televisionada, porque de fato não é, porque todo dia alguém tá revolucionando alguma coisa, que é uma coisa que eu sempre digo pra Nathalie em off, eu não sei se eu já falei ao vivo ou no podcast, mas a gente, quanto criador de conteúdo e quanto influenciador, a gente está criando pequenas revoluções toda vez que a gente se posiciona de alguma forma, que a gente fala alguma coisa, que a gente dialoga com o nosso público, e eu acho isso foda demais. E é um episódio que consegue encontrar tempo pra falar sobre isso, sabe? Eu acho nossa, mal tenho palavras. Sim, é por isso que a pauta pra esse podcast ficou tão grande, porque eu comecei a anotar tudo, né, todos os pontos, e é muita coisa que eles falam, muita coisa mesmo, e tudo é muito relevante socialmente, é relevante para os personagens, é relevante pra gente entender a Rue, é relevante pra gente conhecer o Ali. Então, assim, uma masterpiece de roteiro. Sim, eu não duvido nada que esse especial vai aparecer nas premiações ano que vem. Sim, e inclusive o texto que eu falei que o Sam já tinha escrito pra segunda temporada foi exatamente esse sobre a revolução e a Nike e o capitalismo. Isso já tá escrito há bastante tempo. Porque na entrevista da GQ, perguntam pra ele se ele escreveu isso por causa de todo o movimento do Black Lives Matter esse ano. E ele falou que não, que isso já tava escrito há bastante tempo. Era o que eu ia comentar, o que apenas torna essa parte ainda mais forte, né? Porque esse ano mesmo a gente teve diversos filmes que abordam sobre isso. Sobre vidas negras, sobre história, passado. E são filmes que estão feitos há anos atrás. Então, é a sociedade que, infelizmente, acaba tornando atual aquilo que eles estão discutindo. E não necessariamente o roteiro está sendo feito a partir disso. E o mais legal é como o Sam, que é um cara branco, hétero, cis, ele consegue contar a própria história e dar espaço para outras histórias, de outras pessoas com outras vivências, né? Mulheres, trans, negros, enfim. Eu amo este homem. A Bia falou aqui no chat, amplificando vozes. É exatamente isso. É aquilo que eu falei antes. É você ter a empatia de se despir do seu ego para amplificar vozes de outras pessoas. Bom,
Esse episódio já está grande, mas a gente precisa comentar sobre o chip duvidoso, questionável, polêmico, que é Rules, e sobre como a Jules participa desse episódio sem participar. Nesse episódio a gente vê a Rue, né, comentando sobre o que fazer, sobre ela, e aí tiveram algumas coisas um tanto quanto reveladoras, que foram bem interessantes, mas teve uma cena muito, muito, muito especial com a senhora Marsha, que é aquela senhora que trabalha na lanchonete, e que o Ali fala: Miss Marsha, conta aí, há quanto tempo você tá sóbria? Lá, 17 anos e tal. E o que você queria fazer quando você era jovem? Você queria namorar ou você queria ficar limpa? Não, o que você achava de relacionamento, né? Quando você ainda não tava limpa, tá lá. Fala, mas você quer saber se eu queria estar limpa ou se eu queria estar num relacionamento? E tudo isso, toda essa história da Miss Marsha é 100% real. A Miss Marsha, ela participou da primeira temporada de Euphoria. Eles conheceram ela durante as gravações. Ela trabalhava numa igreja que eles foram gravar, não lembro mais o que eles foram gravar lá, mas eles conheceram ela nas gravações da primeira temporada, e o Sam queria muito que ela participasse desse episódio, pra justamente dividir a história dela. Tanto que a frase que ela fala, né, o Trouble Don't Last Always, acabou virando o nome do episódio. Caralho. E tudo isso é da própria história dela. Eu achei isso tão lindo. A Zendaya contou isso numa entrevista, quando ela foi promover o episódio, acho que foi no Jimmy Kimmel, e eu achei muito da hora, porque realmente essa é uma cena muito legal, e que traz uma luz de sabedoria muito forte pra Rue, e de novo, são histórias reais dentro da série que a gente gosta tanto, então acho que isso é muito, muito especial. Caramba, emocionei aqui agora. Ela é muito fofa, né? Eu adorei ela. E aí a gente começa a ver... Eu sinto que a gente vê muito a Rue como adolescente nesse episódio. Tipo, a gente sempre soube que ela era, mas eu acho que esse contraste com a Ali, e principalmente toda essa conversa, tipo... mas vocês estavam namorando? Ela... não, mas é porque a gente se deu uns beijos e tal. Mas vocês conversaram sobre isso? Não, mas a gente vai conversar sobre isso. Eu fiquei, nossa, vocês são muito adolescentes, né? Sim. É engraçado, né? Porque a adolescência por si só já é uma fase em que tudo é muito over, tudo é muito exagerado. Aí com a Rue tendo ainda mais esses problemas, a visão ainda fica mais deturpada daquilo tudo que tá acontecendo. Que é justamente ter uma pessoa mais velha que tem que fazer a pergunta mais básica do mundo. Porque a gente tá namorando e ela não me deixou, não sei o quê. Mas vocês estavam namorando mesmo? Que é o básico de qualquer relação. Vocês conversaram? É puxar pra realidade, né? Vocês conversaram sobre isso? Mas quem faz isso? Tipo, porque aí volta com o começo do episódio. Tudo pra Rue é muito idealizado. O fato delas terem dado uns beijos e da Rue ter sentido um amparo emocional na figura da Jules, pra ela já significa que elas estão num relacionamento sério, não sei o quê. Se você assistir toda a primeira temporada tendo essa informação agora, você vai entender que não era bem esse o ponto no final das contas, né? Eu acho que na verdade assistindo a primeira temporada já dá pra ver que cada uma tá numa página diferente, né? A Rue, ela já tá muito mais apaixonada, e a Jules, ela tá num processo de autodescobrimento também, que eu acho que assim, eu quero muito que elas fiquem juntas, mas eu quero que elas fiquem juntas no momento correto. Então, eu fico com meu coração muito dividido, porque tem várias atitudes da Jules que eu fico, caramba, isso não é legal. Mas, ao mesmo tempo, ela é só uma adolescente, né? Então, elas estão numa situação muito complicada dos dois lados, né? Mas eu acho que pra Rue, tudo acaba ficando pior por conta das coisas que ela passa. E é curioso que a gente acaba descobrindo que a gente não pode confiar no que a Rue fala, porque rola ali uma questão sobre a tatuagem que elas fizeram no lábio na primeira temporada, que o Ali pergunta, vocês fizeram? E ela fala, não, a gente só conversou sobre fazer. E aí eu e o Arthur, a gente tava conversando sobre isso, que eu falei, então eu acho que não aconteceu. E aí o Arthur falou, às vezes aconteceu, mas ela mentiu pro Ali. Aí eu falei, aí fudeu, né? Já era, a gente não dá pra acreditar em absolutamente nada que a Rue fala, que a Rue narra, porque agora ficou em aberto se a cena aconteceu mesmo ou não. Eu acho que não aconteceu a tatuagem. Eu acho que pode ter acontecido, só que talvez ela mentiu pro Ali com medo do que ele fosse falar pra ela. Eu achei que realmente não aconteceu, porque eu fui rever a cena, porque eu fiquei tão encucada na hora que ela falou que elas não fizeram. Eu falei, mas menina, a gente viu, que de onde veio isso? E aí, revendo a cena, é justamente no momento em que ela tá conversando com a mãe dela, e a mãe dela fala pra ela ter mais cuidado, pra ela ir com calma, e ela fala, não, claro, eu tô super indo com calma. E aí corta pra elas fazendo a tatuagem. Então, revendo agora, me deu
deu essa impressão de que ela tava falando pra mãe dela uma coisa e que na cabeça dela ela tava fazendo tatuagem, casando e por aí vai. Então eu tô mais pro lado que realmente não aconteceu. Arthur tá pro lado de que ela fez, mas não quis assumir. Conta pra gente lá no Instagram, @tênisverdecast. O que você acha? Rolou ou não rolou a tatuagem no lábio? É o grande mistério. E eu acho que essa questão da Rue mentir nesse momento, levando em conta que a gente viu na primeira temporada, me deixa ainda mais encucado para o futuro em termos de o que a personagem falar, a gente sempre pensar e analisar com 2 pés atrás, talvez. Opa, com certeza. Pode ter a questão de a gente está vendo o que ela está sentindo, mas a gente não necessariamente sabe a verdade por trás daquilo. E aí, não só relacionado a ela com a Jules, mas ela com qualquer outra interação que ela tenha. Sim. E só pra não dizer que a gente não falou, a Rue também recebe uma SMS da Jules falando que tá com saudades. Ela manda uma musiquinha pra Rue ouvir, que também eu acredito que seja uma outra atitude 100% adolescente. Ao invés de usar as suas palavras, você usa a palavra do seu cantor favorito. E também isso fica em aberto, tipo, a Rue tá muito chateada, ela não responde, elas estão se falando quanto tempo passou, tudo isso ainda fica 100% em aberto. Que pode ser que a gente tenha mais respostas na parte 2, ou não. Você comentou sobre a questão de ter mandado a musiquinha. E eu achei muito oportuno ter um momento em que a música sobe, e aí a música fica tocando, e aí o Ali sai pra falar no celular. Que eu não entendi direito com quem ele tava falando exatamente, se era mulher ou se era filha. Eu fiquei meio confuso com quem ele estava conversando. Eu achei uma cena muito bonita, eu gostei muito, só que ao mesmo tempo eu senti um pouquinho... foi um pouquinho gratuita essa música subindo, hein? Mas eu gostei. Não, eu senti que foi... Isso é até uma coisa interessante do episódio, porque como ele é muito texto, eu acho que ele ia ficar cansativo se ele fosse 100% texto. Então eu sinto que essa hora da música... Você falou isso, eu pensei... Veio o momento... Amo cinema. Basicamente o que a gente tá vendo poderia ser uma peça de teatro entre 2 pessoas conversando sem cenários. E a música funciona quase que como um interlúdio, né? Como uma pausa do primeiro pro segundo ato. Eu senti muito que rolou essa transição, assim. Porra, deixa a patroa falar. Vou ficar quieto até o final do episódio. É muito bom. Então, eu acho que é bem isso. Eu não tinha pensado em primeiro e segundo ato, porque eu já nem lembro mais em que parte, se é tipo na metade. Talvez seja mais ou menos na metade, porque eu senti que o episódio passou muito rápido pra mim. Ele tem 1 hora, mas ele não me pareceu 1 hora. E aí eu senti que a música foi uma transição, assim, um respiro, né? Porque a gente tá vindo de conversas muito profundas, aí você dá aquela respirada, ouve uma musiquinha e tal, e depois volta, aí mais texto, e aí uma musiquinha pra te levar para o final. Então agora a gente vai falar sobre expectativas pra parte 2, que a gente já achava que algumas coisas iriam acontecer na parte 2, e hoje a gente teve a confirmação um pouco antes de gravar esse episódio, que a parte 2 de fato será sobre Dona Jules. Isso já era imaginado. A gente já imaginava, sim. A gente já imaginava porque se a parte 1 é da Rue, o outro lado dessa moeda, né, a pessoa com quem a Rue mais interage é a Jules, e vendo o episódio fica mais claro ainda, né? Porque ela fala muito da Jules. Uhum. E aí eu acho que o que a gente vai ter vai ser justamente, né? É o que eu imagino, que vai ser o outro lado dessa mesma parte, pelo menos, não sei. Segundo a sinopse que foi divulgada, a gente vai ver a Jules também celebrando o Natal. Uhum. Então vai ser exatamente no mesmo período de tempo. A gente vai ver ela mandando a mensagem. Exatamente. Talvez a gente veja ela mandando a mensagem. O episódio ele vai ao ar no dia 24 de janeiro, só que o primeiro episódio, ele iria pro ar no dia 6 de dezembro na HBO, e aí ele acabou tendo uma pré-estreia, digamos assim, 2 dias antes, no HBO Max, lá nos Estados Unidos, e aqui pra gente na HBO Go. Então pode ser que esse episódio também tenha alguma pré-estreia, né, nas plataformas digitais, antes de passar na televisão de fato. Então fiquem atentos, mas a data oficial é 24 de janeiro, e o nome do episódio é Fuck Anyone Who Is Not a Sea Blob, que traduzindo seria foda-se qualquer um que não é uma blob do
do mar, que é uma meleca do mar. Ameba, Sea Blob é uma ameba, sei lá, uma gosma, um troço, não sei. Gente, qual é o nome daquele bichinho que fica flutuando? Blom. Não é uma água-viva. É um bicho muito feio. Pesquisem Sea Blob no Google, que vai aparecer um troço muito feio. Provavelmente, esse título também deve ser alguma fala de dentro do episódio, da mesma forma como foi o Trouble Don't Last Always. Mas eu acho que talvez vai ser curioso ver o Natal da Jules, porque, sei lá, pegando a imagem que saiu, já é uma coisa com muito mais sol. Você vê claramente no fundo ali que ela tá no que parece ser uma praia. Então pode ser um outro lado de alguém que tá aproveitando o Natal de uma forma melhor do que a Rue estava aproveitando. Só que em algum momento ela vai mandar alguma coisa pra Rue e a gente tem que entender de onde partiu isso. Sim. A Bia falou um negócio aqui no chat bem interessante. Será que a Rue não mandou alguma mensagem antes dessa da Jules? Fica aí o questionamento. E assim como a parte 1, que a gente teve 2 posters, que um era a Rue sozinha e o outro era a Rue com a Jules, que todo mundo fanficou e na verdade não era real, a gente também teve 2 posters da parte 2 da Jules, só que nos 2 posters ela tá sozinha. Uhum. E um dos posters é esse Vibes Praia, e o outro parece que ela tá num quarto, parece até o quarto da Rue, meio escuro, assim, ela tá com a maquiagem meio borrada. Pode ser que ela tenha uma própria sequência de sonho com a Rue? Não sei. Um pesadelo, talvez? Não sei. A gente teria que ver. E aí, coisas muito legais sobre esse episódio. Tem 2 coisas. As 2 coisas o Sam falou nessa entrevista maravilhosa. Essa entrevista da GQ, meu Deus, obrigada pelos mimos. Ele contou que ele tá bastante em contato com a Hunter Schafer, que interpreta a Jules, porque eles estão escrevendo um filme juntos. Eu já tô com a roupa de ir. Pra aclamação. Já tô pronta pra aclamação. E por conta desse contato deles, eles conversaram muito sobre a Jules, né, de uma forma geral, e sobre esse episódio. E a Hunter co-escreveu o episódio junto com o Sam. Eu estou muito curiosa pra ver onde isso vai dar. E, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante que o Sam falou dessa entrevista é que durante a primeira temporada, né, quando terminou a primeira temporada, muitas pessoas detestaram a Jules. Tipo, colocaram a Jules como uma vilã, né, por conta da relação dela com a Rue e tal. E que ele ficou muito incomodado das pessoas enxergarem ela dessa forma. Então ele falou: eu vou escrever um episódio que force a audiência a olhar o mundo através dos olhos dela e entender o fardo que é você amar um viciado. Eu achei isso bem interessante. O chat inconformado com o fato das pessoas não gostarem da Jules. Mas é que eu acho que pela construção da primeira temporada, ela abre sim pra esse tipo de interpretação. Porque a nossa protagonista principal é a Rue. E quanto a Rue, a gente acompanha ela sentindo-se... Eu acho que a gente até comentou sobre isso no episódio da primeira temporada. Mas é que a questão das duas é muito complexa. E as pessoas esperam que a Jules seja aquela pessoa que vai ser mega compreensiva e está lá o tempo todo pela Rue, quando a Jules também tem as suas próprias coisas pra lidar. Exatamente. Que muitas vezes, inclusive, a Rue não quer prestar atenção também. Exatamente. A Jules, de fato, é uma personagem incrível e eu não vejo ela como uma vilã, mas é aquela coisa que eu já comentei algumas vezes pelo mundo afora. Neste momento atual, eu não sei se eu quero vê-las juntas, porque por enquanto a coisa não tá dando certo, entendeu? Não tá sendo saudável. A Jules tá passando por um processo de descobrimento, a Rue precisa se cuidar, precisa colocar ela em primeiro lugar. Então, elas são adolescentes tão jovens, sabe? São coisas tão difíceis que elas estão lidando. Sim. Então, eu torço muito por elas, muito mesmo. Só que numa situação que seja bom pra todo mundo, que seja saudável pra todo mundo. Mas de forma nenhuma eu colocaria a Jules como vilã. Gente, se eu gosto até do Nate como personagem, por ele ser um personagem tão complexo, né? Eu não acho que ele é só um vilão. Tipo, nossa, porque o Nate tem que morrer. Não, o Nate, ele precisa se cuidar também. Todos eles têm os seus lados de luz e de trevas, né? Então, eu acho que essa é a beleza de Euphoria. Todos eles são muito reais, muito complexos, e todos eles merecem evoluir, crescer, melhorar, ter uma vida diferente, né? E eu acho que isso se aplica a todos, mas principalmente em relação às duas, tem 2 coisas que eu acho que se encaixam muito bem. É que a primeira é que, não estou generalizando, mas todo adolescente, ele quer ser escutado, mas ele não sabe escutar, que eu acho que isso diz muito sobre o relacionamento das duas. E também tem uma questão que todo mundo é o herói da sua própria história e o vilão da história de alguém, em certo nível.
Sim. E isso também se aplica às duas, porque as duas são as protagonistas das suas histórias, mas em certo nível, aquela outra pessoa que você gosta, ela vai te afetar de alguma forma. E a forma como as duas têm esse relacionamento, por mais que elas se gostem, não é o relacionamento mais saudável do mundo, por conta de tudo que está em volto delas. E aí, eu acho que falta a quem tá assistindo ter a empatia pra conseguir entender sobre todas as nuances de todos os personagens. Porque é muito fácil você colocá-lo dentro de uma caixinha de vilão, porque esse vilão estragou o coração da pessoa que você gosta. Mas a série, a todo momento, também tá construindo essa figura pra ser uma figura tão complexa e tão profunda quanto daquela que você gosta. E isso pra mim é com todos, não é só com as duas. Concordo absolutamente. Absolutamente. A Rue também não é santa, a Rue faz várias atitudes. Todo mundo tem atitudes duvidosas, e é isso aí. Eu acho que essa é a beleza da série, de ver esses jovens tendo que crescer em situações, às vezes até extremas, mas eu sempre torço pelo melhor pra todos eles. Isso, gente, esse foi o nosso episódio sobre Trouble Don't Last Always, que foi esse presentão de 2020, né, pra gente, né, antes de acabar o ano, ter um mimo de euforia, ter um reencontro com esses personagens que a gente gosta tanto, e ainda se apaixonar pelo Ali, que foi uma surpresa, entrar mais na cabeça da Rue, do Sam Levinson, ter um mimo novo do Labyrinth também, que ele soltou a música Ave Maria, que toca no final do episódio também pra gente ouvir. Então, assim, foi o nosso presentinho de Natal eufórico. Estaremos de volta aqui, provavelmente, pra comentar o episódio da parte 2, né, da Jules, no final de janeiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com esse episódio. Sim. Então, gente, se você chegou até aqui, compartilhe o podcast com algum amigo seu, passa a palavra do Tênis Verde adiante, lança o cadarço pra outras pessoas, pra gente chegar a mais pessoas, mais eufóricos, fazerem parte do nosso clã maravilhoso, que a gente adora euforia e sempre gosta muito de passar a palavra da série adiante. Compartilhe. Se você ainda não assina o nosso feed, assine em qualquer lugar, qualquer agregador de podcasts, Tênis Verde. Siga a gente no Instagram, @TênisVerdeCast, @NathFanatic, @Senhor_Art. E a gente se vê na semana que vem. Até o próximo episódio, gente. Tchau! Beijo, tchau! Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.